Quando assiste ao Spirit Science, tem duas opções para o compreender. Pode vir do cérebro esquerdo, tomar notas e ver cuidadosamente a lógica de cada passo. Ou pode vir do cérebro direito, deixar-se ir e não pensar. Sentir. Veja-o como um filme, expandido, não contraído. De qualquer forma vai funcionar. O meu conselho é tentar ver os dois ângulos, se possível. É através do equilíbrio que a saúde espiritual regressa. Seja qual for a forma como o veem, o facto de estarem a ver é o que importa. E o que recebe é o que estava destinado a receber. A lição de hoje será dividida em 3 partes. Primeiro, vamos falar sobre a existência de vida extraterrestre. Depois, vamos dar uma olhadela à vida humana antes da história registrada. E finalmente terminaremos com o porquê das coisas estarem a acontecer na Terra hoje. Primeira parte. A tribo Dogon, Sirius B e golfinhos. Há uma tribo africana perto de Timbuktu chamada Dogon, que possui informações que seriam absolutamente impossíveis de saber de acordo com os padrões atuais. Os Dogons têm uma caverna na sua terra que se estende até uma montanha, e nessa gruta há desenhos com mais de 700 anos. Agora, a estrela mais brilhante do céu para nós chama-se Sirius, agora chamada Sirius A. Se olharmos para a cintura de Orion, seguindo-a para baixo, à nossa esquerda, podemos ver. A informação na caverna Dogon mostrava especificamente a estrela Sirius. São muito específicos sobre a estrela e tem um diagrama não só do padrão de rotação de Sirius, mas também de uma pequena estrela que a orbita. Dizem que é muito antiga e muito pequena, e que é feita da matéria mais pesada do universo. Dizem também que são precisos cerca de 50 anos para esta pequena estrela rodar Sirius. Os astrônomos conseguiram validar a existência da estrela secundária, agora chamada Sirius B, no ano da estrela, e só há cerca de 30 anos conseguiram validar o resto da informação. A forma como as estrelas funcionam é que, quando ficam muito velhas, têm duas opções. Podem transformar-se em supernova, ou podem transformar-se numa gigante vermelha, causar uma explosão e lentamente transformar-se numa anã branca. Sirius B é uma anã branca. O que corresponde ao que os Dogons dizem. As anãs brancas são o tipo de estrela mais pequeno, com um peso estimado em cerca de 1,5 milhões de toneladas por polegada cúbica. Buracos negros à parte, essa seria certamente a matéria mais pesada do universo, ou pelo menos incrivelmente próxima. Os Dogons tinham razão em todos os aspectos. Não só isso, mas ao verificarem o padrão de rotação da série B em torno da estrela maior da série A, descobriram que era de 50,1 anos. Ora, isto não pode ser uma coincidência de todo. É demasiado próximo, demasiado factual. No entanto, como é que uma antiga tribo primitiva sabia informações tão detalhadas sobre uma estrela que só podia ser medida nos últimos 30 anos? E não era só isso que eles sabiam. Também conheciam os outros planetas do nosso sistema solar, incluindo Urano, Neptuno e Plutão. Sabiam exatamente qual o aspecto destes planetas quando nos aproximamos deles a partir do espaço, quanto mais da Terra. Conheciam os glóbulos vermelhos e brancos e tinham todo o tipo de informação fisiológica sobre o corpo humano. Tudo isto a partir de uma tribo primitiva. Naturalmente, uma equipa de cientistas foi ter com os Dogons e perguntou-lhes como é que eles sabiam tudo isto. Para estes investigadores, isto foi provavelmente um erro, porque se aceitaram que os Dogons têm realmente esta informação, então, por defeito, têm de aceitar como a obtiveram. Os Dogons disseram-lhes que um desenho na parede da caverna os mostrava. Os desenhos mostram um disco voador, com a sua forma familiar, a sair do céu e a aterrar sobre 3 pernas. Depois, mostra os seres da nave a entrarem na água e a chegarem à borda da água. Estes seres parecem-se muito com golfinhos. De facto, talvez fossem bonecas, mas não sabemos ao certo. Depois, começaram a comunicar com os Dogon. Descreveram de onde vinham e deram a informação à tribo Dogon. Aqui está outra coisa que os Dogons sabiam. Este pequeno desenho estava nas paredes, mas os cientistas não sabiam o que raio era, até que os computadores calcularam as órbitas de Sirius A e B. Como visto da Terra, este padrão mostrado na caverna é idêntico ao padrão de Sirius B, movendo-se em torno de Sirius A num período de tempo entre os anos do ano de Hot. Estes 2 tempos são de facto muito importantes. Hot foi o primeiro ano em que começamos a comunicar com os cinzentos. E nos anos 90, formou-se uma grelha eletromagnética específica à volta do planeta, mas teremos de ver isso mais tarde, depois de analisarmos outras coisas primeiro. Outra coisa sobre esta rotação é exatamente o mesmo movimento de rotação do ADN. Que idade tem esta coisa? Esta é provavelmente uma das descobertas mais importantes de sempre no planeta. O primeiro a descobrir isto foi E.A. Schwaller-Delubb. Ele é um famoso arqueólogo egípcio que escreveu muitos livros. Ele e a sua enteada, Lucy Lamy, demonstraram um profundo conhecimento da geometria sagrada e da cultura egípcia. Agora, na esfinge, há padrões de desgaste e corte que são totalmente diferentes dos padrões de outros edifícios no Egito. Na parte de trás da esfinge, há cortes a 12 pés de profundidade na superfície. Este padrão parece ter sido suavizado pela água, ao contrário de todos os outros edifícios e estruturas construídos pelos egípcios, que são apenas texturados pela areia e pelo vento. A última vez que houve água na região do Egito foi há mais de 12 mil anos, no final da última idade do gelo. Os cientistas determinaram que, após a idade do gelo, a esfinge sofreu uma forte pancada, após o que ficou envolta em areia durante cerca de 8 mil anos. A face, no entanto, estava acima da areia e continuou a ser desgastada pelo tempo. Os egípcios não construíram a esfinge, apenas a restauraram. Claro que os egiptólogos têm sido lentos a adaptar-se a esta nova e incrível descoberta, mas penso que sabemos por quê. Há cerca de 5 mil arqueólogos egípcios no mundo e todos eles concordam uns com os outros na maior parte dos aspectos. Fazem pequenas alterações, mas não demasiadas, e a maioria concorda com a idade da pirâmide. Todos estes arqueólogos são muçulmanos, com algumas exceções, e o seu livro sagrado é o Corão. Compreendam que não estou a tentar desacreditar uma religião importante, mas o Alcorão diz que a criação começou há cerca de 6 mil anos. Portanto, se um muçulmano disser que o edifício tem 8 mil anos, ele estaria a contestar a Bíblia deles. Eles não podem fazer isso, e por isso nem sequer falam sobre o assunto. Outra coisa que é de facto incrivelmente interessante, a esfinge tem um corpo assim e uma cabeça assim. É um pouco desproporcional, não é?
Não só isso, como a esfinge está virada para uma direção muito específica. É um marco astronômico. A esfinge tem a forma de um leão. Se foi construída quando os egiptólogos dizem que foi, isso seria apenas há 2.500 anos, quando a constelação de Touro estava no céu. A única altura lógica para a esfinge ter sido construída quando foi quando a constelação de Leão estava no céu, durante o 11º milênio antes de Cristo, o tempo que corresponde exatamente ao local onde as nossas novas descobertas dizem que teria sido construída. No passado, quando se descobria uma coisa nova como esta, que tinha uma grande influência no ponto de vista do mundo, demorava cerca de 100 anos a chegar ao conhecimento da pessoa comum, e esta dizia: "Ah, sim, é verdade. Mas desta vez, está a acontecer muito mais depressa por causa da internet." Agora, os círculos científicos estão a começar a olhar para as palavras de Platão sob uma nova luz, quando ele falou de outra cultura, outro continente, de um passado obscuro chamado Atlântida. A esfinge é a maior escultura do planeta. Sabemos que não foi feita por bárbaros peludos, mas por uma cultura muito sofisticada. E não foi feito por ninguém que agora conhecemos aqui na Terra. De um ponto de vista científico, esta é a primeira prova sólida a ser aceite sobre a verdadeira idade da civilização. Houve muitas outras provas, mas continuaram a ser colocadas debaixo da mesa. Agora temos a prova aceite de que tinha mesmo de haver alguém na Terra que fosse altamente civilizado já há 10.000 anos. Este é apenas o começo de como vamos mudar completamente a nossa visão de quem pensamos que somos. Terceira parte. Relações da Terra com o cosmos. Estamos a viver em tempos acelerados. Lembram-se que na primeira lição eu disse que o tempo está a acelerar? Vamos falar mais sobre isso. O seguinte é um facto, segundo a Enciclopédia Britânica. Desde o tempo da nossa mais antiga civilização conhecida, os antigos sumérios, por volta de 38.000 anos antes de Cristo, continuando durante quase 6.000 anos até cerca de 1900, foi recolhido um certo número de informações. Digamos, para simplificar, que durante esse tempo aprendemos um conjunto de factos. 50 anos mais tarde, de 1900 para 1950, o nosso conhecimento duplicou. Isso significa que foram precisos 6.000 anos para obter um saco de factos. E em 50 anos aprendemos outro. É espantoso. Mas depois, nos 20 anos seguintes, duplicamos novamente. E depois, em 10 anos, duplicamos o mesmo. E agora estamos a receber sacos de factos todos os meses. Talvez em dias, nem sei. O facto é que as coisas estão a acelerar monumentalmente. Estamos a viver numa avalanche de conhecimento. A vida neste planeta está a acelerar cada vez mais, culminando obviamente em algo novo e diferente, talvez fora do alcance da nossa imaginação normal. O que é que isto significa para o mundo? Por que é que está a acontecer? Melhor ainda, por que é que está a acontecer agora? Por que é que não aconteceu há 1000 anos? Ou por que é que não esperou para acontecer daqui a 100, 1000 ou 10.000 anos? É muito importante compreender a resposta a esta pergunta, porque se não souberem por que é que isto está a acontecer agora, provavelmente não compreenderão o que está a acontecer na vossa vida, ou não estarão preparados para as mudanças que se aproximam. Agora, a Terra tem de facto uma oscilação. Bem, ela tem muitas oscilações, mas a que eu gostaria de falar hoje é a chamada precessão do equinócio. Essencialmente, trata-se de uma rotação que o planeta faz, que completa um ciclo uma vez em cada 26.000 anos. Tem este aspecto e gira lentamente sobre o seu eixo, apontando para locais diferentes. A ciência olha para isto e diz: bem, e depois? É apenas uma oscilação. Mas se olharmos para o que as civilizações antigas sabiam, vemos uma imagem mais completa. De facto, o ponto aponta para o centro da galáxia e afasta-se dele. O centro da galáxia é onde está a maior parte da energia e da consciência. Não é só luz lá em cima, sabes? Então, neste diagrama está a nossa rotação. Aqui está a ponta apontando para o centro da galáxia, e aqui está a ponta mais distante apontando para longe. Os antigos escritos sânscritos, que também falam desta procissão, chamam-lhe IR, com o vento galáctico. Os escritos sânscritos dizem que há dois sítios muito importantes nesta oscilação. Um está em A e o outro em C. Não são as pontas como se poderia pensar. Há também lugares importantes em D e B, mas não tão importantes como A e C. De acordo com estes escritos antigos, quando atingimos a posição A, começamos a acordar. E quando chegamos à posição C, começamos a adormecer. Continuamos o ciclo, mas cada vez que fazemos uma rotação completa, acordamos cada vez mais. Funciona exatamente da mesma forma que o dia e a noite na Terra. Passamos por este ciclo todos os dias, acordando e dormindo. Mas todos os dias, tornamo-nos um pouco mais conscientes. Aprendemos coisas novas. Não fazemos as mesmas coisas vezes sem conta. Quero falar um pouco sobre religião, porque podemos ver esta oscilação ao longo da história humana registrada. Quando éramos os antigos egípcios, sumérios, maias e outros, éramos incrivelmente sábios. Podemos não ter conhecido todas as complexidades avançadas do mundo que conhecemos atualmente, mas sabíamos da procissão do equinócio e tínhamos uma compreensão geométrica avançada do universo, sobre a qual falaremos em breve. Depois ficamos mais burros e tornamo-nos filosóficos. Já não sabíamos bem, mas ainda conseguíamos compreender muitas coisas. Foi aqui que se descobriram coisas como a sequência de Fibonacci, o pi e a proporção áurea. E depois ficamos ainda mais burros, e foi por esta altura que tivemos uma formação realmente sólida da maior parte da religião atual. Mas há que lembrar que estas religiões se baseavam em escritos anteriores. Foram escritas por pessoas que compreendiam muito mais do que elas. Eles simplesmente não conseguiam entender isso. E é por isso que muitas histórias da Bíblia parecem ridículas. No entanto, em última análise, todas as religiões nasceram de uma compreensão mais consciente. Portanto, não se pode desacreditar completamente as religiões. Só temos de as seguir um pouco mais atrás. Também verá que, olhando para trás, passamos de um entendimento mais orientado para as mulheres para uma forma incrivelmente masculina de ver as coisas. Muito rígida e ordenada, sem muito espaço para o pensamento criativo. Tem de ser 100% orientado para a lógica. Voltemos à procissão. Os tibetanos e os hindus também tinham esses períodos de tempo chamados yuga, que eram simplesmente eras. Cada yuga tinha uma fase descendente e uma fase ascendente. Muitos dos que seguem as crenças da nova era dir-lhe-ão que estamos a entrar na era de Aquário, mas poucas pessoas sabem o que isso significa. Bem, estamos aqui mesmo na precessão do equinócio, quase no ponto A. Lembrem-se,
Este é um momento realmente importante para nós. Não apenas para os humanos, mas para toda a Terra. E talvez para o nosso sistema solar. Este é um gráfico que mostra a escala de precessão com as nossas constelações. O signo astronômico que veremos no céu quando atingirmos o ponto A será o de Aquário. Estão prontos para isto? O grande finalizador? Conseguem adivinhar quando é que vamos atingir exatamente o ponto A? As mentes descobriram. Sim,